Eu saudo a todos com a santa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para transmitir a palavra do Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus por mais esta oportunidade. Mas antes de falarmos da palavra, vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Santo e Poderoso, estou aqui, meu Deus amado, diante de Ti, diante da Tua presença. Deus Santo e Poderoso, para transmitir a Tua palavra poderosa. Que o Senhor venha abençoar as vidas que estão me vendo, assistindo esse vídeo. Que o Senhor venha abençoar e dar vitória, meu Deus. E que o Senhor também venha salvar essas vidas, meu Deus amado, que não estão ainda na Tua presença. Que o Senhor venha fazer um grande Senhor mover nessas vidas. Que o Senhor venha fazer, meu Deus, a Tua obra, a Tua vontade, o Teu querer, meu Deus. E eu te peço, meu Senhor e Salvador, obrigado, meu Deus amado, por esta oportunidade e obrigado, meu Deus, por essas vidas que estão me ouvindo. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, eu te peço por todas elas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos lá, vamos ler a palavra de Deus no livro do profeta Daniel, capítulo 2 e o versículo 1 por diante, que diz assim: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono. E o rei mandou chamar os magos, os astrólogos e os caldeus, os astrólogos e os encantadores e os caldeus, para que declarasse ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhe disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei, em siriaco: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei, e disse aos caldeus: o que foi me tem escapado. Se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dons e dádivas e grande honra. Portanto, declara-me o sonho e a sua interpretação. Louvado seja Deus. E meus irmãos, né? Nós fizemos essa leitura da palavra de Deus, que aqui o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho e ficou muito perturbado por esse sonho. Se perturbou muito, não conseguia mais dormir, pensando, querendo lembrar do sonho, mas não lembrava do sonho. E ele, por tempos, né, ficou querendo saber aquele sonho, porque ele sabia que o sonho era importante. Ele sabia que era algo importante, porque ele ficou muito perturbado, muito perturbado. Então ele mandou chamar, né, os astrólogos, os encantadores, mandou chamar os caldeus, para que declarasse o sonho a ele, para que falasse, para que eles dissessem o que foi que ele sonhou, o que é que ele tinha sonhado. Só que esses homens, né, chegaram, apresentado diante do rei, chegaram diante do rei, saudaram o rei e falaram: rei, fale o sonho, conte-nos o sonho e daremos a interpretação. Só que o rei disse a eles que o sonho ele não lembrava. Ele não lembrava do sonho. Ele queria que chamou eles lá para isso, para eles falar o que é que o rei sonhou e a sua interpretação. E o rei ainda disse mais a eles: se eles não falassem, se os magos, né, os astrólogos,
não fizesse saber a ele o sonho e a sua interpretação, eles seriam despedaçados, e as vossas casas seriam feitas em monturo, eles seriam cortados. Essa era a lei. E a lei era do rei. O rei mandava, o rei desmandava. O rei, quem queria que vivesse, vivia. Se o rei queria que morresse, morreria. A lei era do rei. E o rei falou: se vocês não me contarem, tanto vocês como as casas de vocês vão virar monturos, vocês vão ser despedaçados. E as vossas casas serão feitas monturo. Mas se vocês também me revelarem o sonho, também vocês vão ter muitas coisas. Se vocês me derem o sonho e a sua interpretação, vocês vão receber de mim dons, vão receber dádivas, grandes honras, muitos presentes. Se assim vocês me declararem o sonho. Portanto, declara o sonho e a sua interpretação, aí sim eu vou saber que vocês estão falando a verdade. Que vocês realmente estão falando a verdade. Porque eu contando um sonho para vocês vai ser muito fácil você querer me enganar, vocês querer falar qualquer coisa. Se eu contar o sonho. Portanto, eu quero que conte o sonho e a sua interpretação. O rei bateu o martelo. É isso que eu quero e acabou. Aí os sábios, né, lá da Babilônia, chegaram para o rei, mais uma vez, pela segunda vez, a Bíblia diz, e disseram: diga, ó rei, diga o sonho a seus servos, e daremos a sua interpretação. Aí o rei falou: não, eu estou vendo que vocês estão querendo ganhar tempo, vocês estão querendo me enganar, vocês estão querendo me enrolar, e se vocês não falar o sonho, o que vocês vão ganhar é isso. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vocês querem ganhar tempo, porque vedes que eu sonhei e me escapou. Porque ele sabe que o rei não lembrava mais do sonho, então vocês querem ganhar tempo. Se vocês falarem o sonho e a interpretação, aí sim, eu vou acreditar. Porque eu sei que vocês, muitas das vezes, usam a palavra mentirosas. Vocês querem me enganar. O rei falou para ele aqui no versículo no 10. No 10 não, no 9. O rei falou para eles: por consequência, se me não fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vós preparais palavras mentirosas, tá vendo? E perversas para as proferir na minha presença. O rei estava dizendo a eles: vocês vão falar mentiras. Mentiras. Se por acaso eu contar o sonho, vocês vão falar palavras mentirosas, perversas, vão proferir essas palavras na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dize-me o sonho, ele disse mais uma vez, dize-me o sonho para que eu entenda que me podes dar a interpretação. E o rei falou. Aí eles ficaram pensando, né? Acho que um olhava para o outro, o astrólogo, os feiticeiros, ficavam tudo. E agora? O que nós vamos fazer? Não é? Só ele dissesse o sonho, a gente ainda dizia alguma coisa. Mas sem ele contar o sonho, o que é que nós vamos dizer? Então um se levantou e falou assim para o rei, ó: porquanto as coisas que o rei requer é difícil, e ninguém a que a possa declarar diante do rei, senão os deuses, mas cujas a morada não é com a carne. Eles falam para o rei: rei, o que o rei requer de nós é coisa muito grande, é coisa impossível. Aleluia. É coisa impossível, que não teve rei que nos pedisse uma coisa dessa até hoje. Não teve nenhum dominador, nenhum rei que nos pediu uma coisa tão grande como o rei está nos pedindo.
Aí o rei, aí pronto, com essa palavra deles, o rei se enfureceu, a Bíblia diz. O rei ficou irado, irou-se. E o rei enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Acabou. Só com essa palavra deles. Eles falaram, né? Que nem aqui eu estava falando, estava lendo, que cuja morada não é com a carne. Ele disse, os deuses, só os deuses que sabem fazer isso. Mas ele estava enganado, os feiticeiros. Eles estavam enganados, porque o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele mora conosco. Ele é conosco. Ele revela as coisas para nós. Ele fala conosco. Ele não vem visitar nós só de vez em quando, não. Ele está conosco a todos os momentos. Só que eles, os magos, astrólogos, feiticeiros, eles não sabem disso, que eles não trabalhavam para Deus. Eles não eram de Deus. E o sonho era um sonho de Deus. Deus deu o sonho ao rei. Era de Deus o sonho. Era de Deus. Foi o próprio Deus que deu o sonho a Nabucodonosor. Então, jamais esses homens poderiam revelar ao rei. Jamais. Eles não poderiam fazer isso. Então foi dada a sentença de morte, para todos, inclusive Daniel e seus amigos, que também fazia parte do grupo dos sábios, dos astrólogos, fazia parte ali dessa, né? Porque na Babilônia, em todas as províncias tem os sábios lá, que aconselham o rei, que realmente o rei chama, conta os sonhos e eles revelam. Então Daniel estava lá na Babilônia e também ele estava no meio. Então, inclusive, ele ia morrer também. E o rei deu a sentença e o capitão, né, da guarda lá, o cara que recebeu a ordem, o Arioque, ele foi executar. Porque a ordem do rei tinha que ser atendida. Quando ele chegou, Daniel perguntou o que era que estava acontecendo. Daniel precisava saber o que estava acontecendo. Por que era que ele ia ser morto junto com seus amigos? E o Arioque contou, explicou a Daniel tudo o que aconteceu. E Daniel pediu para Arioque, me leve até o rei. E ele chegou até o rei e pediu um tempo ao rei. Ó rei, me dê um tempo, que eu vou falar o mistério ao rei. Louvado seja Deus. Eu vou falar para o rei qual é o mistério. E o rei concedeu o tempo a Daniel. O rei concedeu. E Daniel, a Bíblia diz que ele foi para a casa dele com os seus amigos e foi orar. Pedir a solução a Deus. Pedir a solução ao Deus do céu. Porque estava difícil a situação lá com eles. Eles iam morrer se eles não revelassem o sonho ao rei. Porque a sentença do rei era uma só. Era matar todos. E o rei não ia poupar ninguém, nem Daniel. Todos iam morrer. E na hora da dificuldade, na hora da aflição, na hora que você vê que não tem mais jeito, que você está preso, que você... A única solução é clamar a Deus do céu. Quando você sai da presença do homem, né? Que Daniel saiu da presença do rei da terra, já sabendo que ia morrer. Sabendo que se ele não revelasse, se Deus não lhe desse essa visão, se Deus não lhe revelasse, eles iam morrer. Então Daniel saiu da presença do rei, já sabendo que estava numa situação difícil. Mas Daniel, ele não se desesperou. Ele não se desesperou. Ele apenas passou a notícia para os seus 3 amigos e disse, vamos orar para que Deus nos dê essa revelação. E eles passaram a noite orando. Eles ficaram orando. Eles foram orar. Eles foram fazer a melhor coisa
Aleluia. Quando não tem mais saída, quando você vê que o negócio está estreito, o negócio está se estreitando, a tua única saída e a minha é ir para o joelho e orar. Aleluia. E pedir ao Deus do céu que te socorra. Que nos socorra, porque Ele é o único que socorre as nossas vidas. Ele é o único, o verdadeiro, o Deus que escuta as nossas orações. Porque os magos, os astrólogos, os feiticeiros, eles falaram, não há quem possa, rei, fazer o que o Senhor quer, não tem quem possa. A não ser os deuses, mas eles não moram conosco. Aí ele estava errado, porque o Deus, o Todo-Poderoso, ele mora conosco, ele está conosco, ele está nessa terra conosco, do nosso lado, porque ele disse que estaria conosco. Louvado seja Deus. E quando Daniel estava orando com os seus amigos, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, a revelação desceu para Daniel, o sonho desceu, aleluia, o sonho desceu, e Daniel, aleluia, correu e foi falar com Arioque. Arioque, me leve na presença do rei, me leve na presença do rei, aleluia, que eu já tenho, aleluia, o que ele quer saber, eu já tenho, louvado seja Deus. E Arioque correu e levou Daniel, e quando chegou na presença do rei, o Arioque falou com o rei, entrou na presença do rei e falou, achei um que vai revelar ao rei o que o rei quer saber. Aleluia. O Arioque puxou a glória para ele. Ele falou, achei um. Ele não achou ninguém. Aleluia. Foi Daniel, aleluia, que foi procurar ele para que levasse ele na presença do rei. E foi o Deus do céu que revelou para Daniel os mistérios do rei. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E Daniel entrou na presença do rei. Quando o rei olhou para Daniel, o rei falou, você? Quer dizer, o rei se admirou, porque Daniel era jovem. Pode ver que ele não foi nem chamado para a reunião lá dos caldeus, dos astrólogos lá. Ele nem foi chamado. Ele ficou lá, na casa dele. Mas você vê que quando o rei viu ele, falou, você vai falar para mim? Ele até se admirou. E Daniel falou para ele que sim, mas o que ele estava pedindo, Daniel foi logo dizendo a ele que ninguém poderia revelar, a não ser o Deus do céu. Daniel falou para ele, a não ser o Deus do céu, esse Deus, ele revela, louvado seja Deus. E Deus, quando deu a revelação, o segredo a Daniel falou assim, ó, e ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios, ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Daniel falou, esse é o Deus do céu, o Deus que revela, porque Deus tinha acabado de revelar para Daniel o que o rei tinha sonhado. E Daniel falou, esse versículo 21 aqui, ó, do 2, ele falou na presença de Deus, nas suas orações. Ele falou, esse é o Deus, ele muda os tempos, ele estabelece, ele tira rei, ele bota rei, ele faz como ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E respondeu o rei, né? E disse a Daniel, tu podes me fazer saber o sonho e a sua interpretação? Ele fez essa pergunta. E olha o que é que Daniel respondeu para ele. E Daniel respondeu na presença do rei e disse, o segredo que o rei requer, nem sábio, nem astrólogo, nem magos, nem adivinhos pode descobrir ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os segredos. Ele, pois, faz saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no final dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas.
Louvado seja Deus. Daniel falou para o rei o que ele quer. Realmente era impossível, era difícil. Mas há um Deus no céu que revela. Há um Deus no céu que fala as coisas. Louvado seja Deus, que nos avisa do que vai acontecer. Há um Deus, aleluia, que quando você tem uma fiação com Ele, aleluia, uma ligação com Ele, você não fica enganado das coisas. Ele te revela, aleluia, ele revela. E assim foi o sonho do rei. O rei sonhou com uma estátua muito grande, de esplendor enorme. Louvado seja Deus. E Daniel começou a falar, e Daniel começou a dizer ao rei: tu sonhaste com uma estátua cuja cabeça era de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés era de barro e de ferro. E o rei já começou a dizer: é isso mesmo foi meu sonho. Daniel dizendo, e ele exatamente, e ele ia se lembrando, e Daniel começou a dizer: esse foi o sonho, você sonhou com uma estátua muito grande, enorme, de grande esplendor, mas a cabeça dela era de ouro fino. Aí foi dizendo: o peito de prata, o ventre e as coxas de bronze. Deus revelando tudo para Daniel. Aleluia, que Deus maravilhoso. E as pernas dessa estátua eram de ferro, e os pés eram ferro e barro. Aí esse foi o sonho que o rei teve na sua cama. Daniel falou até o que ele estava pensando antes de dormir em sua cama. Daniel falou para ele, revelou. Você estava na sua cama e estava pensando: como que vai ser o meu reino? Como que vai ser esse reinado de hoje por diante? Como é que vai ser o futuro? E Deus teve misericórdia e revelou o futuro a Nabucodonosor. O futuro nosso até hoje foi revelado a Nabucodonosor. Porque depois disso Daniel falou para ele: tu, rei, agora a interpretação, tu, rei, tu és a cabeça de ouro. Tu és a cabeça de ouro. Mas depois de tu vai vir um outro reino, muito inferior ao teu, é prata, é os braços e os peitos. E o ventre e as coxas é outro reino. É o reino, louvado seja, de bronze, vai ser outro reino. Coxa e ventre, outro reino, o de bronze. As pernas era ferro, era o Império Romano. As pernas, Império Romano. Os ventres, o Alexandre. Lembra do Alexandre? O Alexandre, o grande, era esse. Era o da Grécia. Então, veja bem. Primeiro, Babilônia. Segundo, Medo-Persas. Terceiro, Grécia. E o último, Roma. Louvado seja Deus. E Daniel ainda disse mais a ele: e quando você estava vendo aquela estátua, quando você estava olhando em teu sonho, uma pedra muito grande foi arremessada, foi jogada dos montes, mas sem auxílio de mão nenhuma. Sem auxílio de mão. Essa pedra, ela veio e bateu e feriu o pé da estátua. E a estátua toda foi despedaçada. Toda. O ouro, a prata, o bronze, o ferro foram todos despedaçados. Virou pó. E aquela pedra encheu toda a terra. Toda a terra foi cheia da pedra. E Daniel falou: esse foi o sonho e essa a sua interpretação. E o rei fez tudo aquilo que ele disse que ia fazer. Ele deu dádiva para Daniel. Ele se ajoelhou no chão. Ele colocou a boca no pó. E ele disse: Deus seja o Deus de Daniel. Esse é o Deus de Daniel. Esse é o verdadeiro Deus que me revelou o mistério
do que eu tanto queria saber. E ele encheu Daniel de dádiva, colocou até Daniel para ser o governador. E o príncipe, colocou Daniel diante dos caldeus, diante dos magos. Daniel era o chefe deles. O Deus do céu que fez todas essas coisas foi o Deus do céu, porque o nosso Deus, ele faz todas essas coisas. Agora vamos falar da pedra. Quem é essa pedra? Esse reino que encheu toda a terra. Quem era essa pedra? Essa pedra é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a pedra que foi lançada sem auxílio de mão alguma. Essa pedra, porque o Senhor Jesus Cristo, ele vai vir, aleluia, sobre esses reinos. A Bíblia nos diz aqui em Daniel que foi lançada nos pés da estátua. Por quê? Porque nós estamos vivendo não mais nos pés da estátua. Nós estamos vivendo nos dedos da estátua. Nos dedos. É o último império. É o império do anticristo. Louvado seja Deus, que foi revelado para Nabucodonosor há não sei quantos anos antes, até do Senhor Jesus. Aleluia. No ano de 600, antes do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o rei Nabucodonosor teve esse sonho. Louvado e engrandecido no ano 606, antes do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor deu a revelação ao rei, como que ia ser os impérios até os dias de hoje. E veja se não foi bem assim. Veja na história se não foi bem assim os impérios, até chegar hoje a esse último império que o rei da glória, o todo-poderoso, aleluia, ele é pedra que bate na estátua, nos pés da estátua, e ela se despedaça, porque o nosso Senhor, o nosso Jesus, ele vai despedaçar todos esses reinos da terra, todos esses reinos vai ser despedaçado. Louvado seja Deus, porque o anticristo, ele vai vir no dia desses reinos. Por isso Daniel fala, no dia desses reinos, essa pedra, aleluia, vai bater nos pés. É nos pés que nós estamos vivendo, não mais nos pés. Nós estamos vivendo nos dedos da estátua. Então, meus queridos ouvintes, eu lhe digo, a pedra é Jesus. Veja bem aqui, no livro de Mateus, capítulo 21 e o versículo 42, Jesus, ele diz assim, Jesus diz dessa forma: nunca lestes nas escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso. E aí é maravilhoso aos nossos olhos. E quem cair sobre... Agora no mesmo versículo, só que no capítulo, só que 44, diz assim: e quem cair sobre esta pedra despedaça-a, ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzida ao pó. Aleluia! Essa pedra é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta pedra angular, essa pedra principal, essa pedra, ela vai ter o reino dela, vai ter o reino de Cristo aqui na terra. Quando o Senhor Jesus vier, quando essa pedra vier e despedaçar esse reino, ele vai reinar, ele vai levantar o reino dele na terra e vai ser só maravilha de Deus. Vai sim ter os contra ele, mas vai ser um reino excelente. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu falo aqui no livro de Atos, veja bem, no livro de Atos dos Apóstolos, 4 e o 12. E em nenhum outro há salvação. Aleluia. Porque também debaixo do céu, em nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Não tem outro.
para salvar. Não tem outro, só tem Ele, é o Senhor Jesus. Ele é o único, debaixo da terra não tem outro nome, aleluia, e nem no céu. É um nome que há salvação. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então, debaixo do céu não existe. Só o Senhor Jesus pode nos salvar. Só o Senhor Jesus pode salvar a sua vida. Se entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará. Porque está difícil. Estamos vivendo no final. Estamos vivendo nos dedos da estátua. Já está bem no finalzinho dos impérios. Louvado seja Deus. Entrega a sua vida, porque não há salvação em mais ninguém. Não adianta você correr para um lado e para outro atrás de salvação. Aqui nós lemos em Atos 4:12. E nenhum há salvação, a não ser no Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E lá em Isaías, no capítulo 46 e o versículo 10, veja bem o que é que o nosso Deus, ele revelou. Tudo isso, né, que eu tentei falar nas palavras por causa do tempo. Porque isso aqui é longe, vai muito longe. Só que, veja bem, desde o princípio, Isaías 46:10, desde o princípio, anuncio o que há de acontecer. O próprio Deus falando. Desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. Aleluia. Ele avisa desde o princípio. Desde o princípio ele tem nos avisado tudo o que vai acontecer. Em Daniel 2, nós temos uma revelação muito grande de todos os reinos que vieram. E até hoje, onde nós estamos vivendo. Então ele diz aqui em Isaías que ele anuncia o que há de acontecer. Ele, desde a antiguidade, ele revela, porque ele revela o oculto, o escondido. Aleluia! E ele fala que os seus conselhos permanecerá em pé. Aleluia! E ele fará toda a sua vontade na terra. Irmãos, não acontece nada que Deus não queira. Tudo está no controle de Deus. Tudo que está acontecendo até hoje, os momentos de hoje e o que ainda vai vir para a terra, está tudo no controle de Deus. Ele tem o controle.